O Band Entrevista desta semana fala sobre política, emprego, governo. Nosso convidado é o presidente da Fiesp, do Ciesp, Paulo Scaff. A gente falava de reforma tributária, não podia deixar de perguntar de CPMF, que é um assunto que voltou à tona numa grande discussão e é uma ideia de um grupo ligado ao Paulo Guedes. Como é que o senhor vê a possibilidade de uma cobrança de um imposto em cascata, parecido com o que foi o CPMF? Bom, nós já, eu pessoalmente, a Fiesp, nós em 2007 conseguimos convencer o Senado Federal a derrubar a tentativa de recriação da CPMF. Talvez tenha sido a maior ou a única derrota que o governo Lula, na época, teve no Senado Federal. A CPMF é um imposto injusto, é um imposto ruim. É um imposto, nós falamos há pouco, que o que você espera de uma reforma tributária é dar transparência, para que as pessoas saibam o quanto estão pagando de imposto. CPMF é um imposto invisível, é aquele imposto que entra, que você paga nos meios de pagamento, ele está embutido em todos os preços e você não enxerga ele. Isto é muito perigoso, porque primeiro as pessoas não têm consciência do imposto que estão pagando. Segundo, facilita para os governos aumentarem. A CPMF no passado começou com 0,20, virou 0,38, ninguém nem percebeu, porque é aquele percentualzinho em todos os meios de pagamento e recolhe bilhões de reais. É um imposto que acaba sobrecarregando os mais pobres, porque como ele vai embutido em todos os preços, aqueles que ganham até 2 salários mínimos é o que mais pagam na compra dos alimentos, dos bens. É um imposto que, como ele se incrusta no meio dos produtos de forma invisível, quando você exporta um produto, você está exportando imposto. É errado também. E por último, hoje, um ponto que não existia lá em 2007 como preocupação, mas hoje existe, são as criptomoedas. Como é que você vai fazer uma arrecadação de impostos baseado num percentual nos meios de pagamentos? Hoje você tem criptomoedas, que são moedas que você não tem com quem falar para pedir que desconte o valor do imposto. Como funcionava a CPMF, funcionaria? Uma comunicação ao banco, olha, em caso de depósito, pagamento, recebimento, desconte tanto. Quando você tem criptomoeda, você não tem com quem falar, não tem a quem dar essa instrução. Eu quero lembrar que hoje, em São Paulo, até apartamento você compra com criptomoeda. E, naturalmente, se você puser imposto sobre os meios de pagamentos, vai ser um estímulo à migração para as criptomoedas. Por essas razões todas, eu entendo que não tem discussão. Não tem discussão e creio que não há nenhuma possibilidade de aprovação no Congresso Nacional. No Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado, realmente a palavra CPMF é muito mal vista. Muitas vezes a CPMF, embora seja esse fantasma, é colocado como uma simplificação de impostos. O Brasil tem um cipoal de impostos e taxas. Como é que se simplifica isso sem cair numa armadilha como a CPMF, por exemplo? Por exemplo, dentro desses projetos que nós falamos, da reforma tributária, dos diversos projetos, se eu posso dar um exemplo que você, vamos dizer, simplificar os impostos federais. Você pode pegar o PIS, COFINS, que hoje é 9,65 sobre faturamento, e o IPI, que em média dá 5, porque depende do setor, tem IPI maior, tem uns que não pagam IPI, está em média 5%. Então você tem entre PIS, COFINS e IPI 15% na média hoje. Nós temos cálculo que se você juntasse esses 3 impostos, vamos dizer, o PIS, COFINS, eliminasse o IPI, não precisa ter IPI, quer dizer, agregasse junto e só tivesse imposto seletivo definindo os setores, sei lá, bebida, cigarro, se tivesse um imposto seletivo, juntasse esses 3 impostos, PIS, COFINS e o antigo IPI, liquidando com o IPI, num IVA nacional, com 8,5%, 9%, você vai arrecadar a mesma coisa que esses atuais 15%, porque nos 15% nem todos pagam. Então, seria uma forma de você simplificar, você fazer com que tenha menos imposto, com uma base maior de contribuição, fica mais justo, você põe isso no destino, o que também é positivo, e faz de forma que seja transparente. Então, tem formas de fazer. O caso do ICMS, o ICMS da mesma forma, tirar de dentro dos preços para fora, para dar transparência, também para passar para o destino, para acabar a guerra fiscal. O que é a guerra fiscal, assim, resumidamente? Você pega um estado do Centro-Oeste, Goiás, ou um estado do Nordeste,
o ICMS é recolhido na origem, ou seja, uma fábrica que está instalada lá e vende para São Paulo, ele recolhe lá. Então, se for 12%, o governo estadual daquele estado de origem, ele incentiva e não cobra os 12%. Aí vem na nota com 12 para São Paulo, mas lá não é recolhido. Isso é a guerra fiscal. Se passar da origem para o destino, ou seja, o estado lá de Goiás para cá só tiver 4% lá e os outros 8% recolhendo aqui no destino, tirou a ferramenta do governador de praticar a guerra fiscal. Então você acaba com a guerra fiscal também. Enfim, então eu acho que é possível se pegar dessas ideias todas. O senhor acha que esse cenário de uma composição de um projeto menos draconiano para o empresário, para o cidadão, é possível? Né? É possível, sim, e tem que se fazer. O projeto que está na Câmara hoje tem um problema. Ele, teoricamente, puxa, parece ótimo, porque ele não só junta os federais, mas ele tem como se fosse um IVA federal, com o nome de IBS, mas juntando impostos federais, estadual e municipal. Parece uma ideia melhor, simplifica mais, mas imagine só, como é que seria a implantação? Tem uma transição de 10 anos. Como é que seria isso? O novo imposto, durante 10 anos, iria crescendo ano a ano. E esses atuais iriam decrescendo. 2 graves problemas disso. Primeiro, que 10 anos passam 3 governos. E você tem já um sistema tributário caro e complicado. Então você teria dois sistemas caros e complicados durante 10 anos. Já é um primeiro problema. Por isso que eu falei, como é que simplifica sem atrapalhar o que já existe e é complexo? É caro e complicado durante 10 anos. E mais um detalhe, o imposto subir é garantido. Descer, o Estado, por exemplo, são 27 estados, vão depender da boa vontade das 27 assembleias e tal. Por isso que nós defendemos fazer em etapas. Simplifica primeiro os federais, pega esses federais, PIS, COFINS, IPI, se quiser pegar um CID, enfim, um grupo de impostos federais, faz uma boa calibragem, aí mora o perigo. O que não pode é o seguinte, juntar esses impostos e qual seria a nova alíquota desse novo imposto E colocar o veneno aí. E colocar o veneno de de aumento de carga. O jabuti, né? O jabuti. Botou aquele negócio lá. Por exemplo, nós temos conta de PIS, COFINS e IPI. Se juntar e puser uma alíquota única entre 8% e 9%, o volume de arrecadação fica equilibrado. Se o governo puser 12%, tem aumento de carga. Então tem que tomar cuidado com isso. Simplifica, é ótimo simplificar, juntar, mas não pode deixar que na hora da calibragem haja aumento de carga tributária. O negócio é começar com os federais, encaminhar o estadual, fazer uma reforma tributária que não seja do sonho. Qual seria o sonho? Um único imposto, se apertar um botão, recolhe tudo, simples, um pouquinho de imposto, baixar a carga tributária, mas isso não é realidade. Isso não existe então vamos mágica, cair né? na realidade. Não existe mágica. Né? Bom, a gente vai para mais uma parada no Band Entrevista, não sai daí que a gente volta rapidinho, depois do intervalo comercial.